Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a patrocinadora Master do Corinthians ela está vetada pelo governo federal para operar no Brasil. O que pode acontecer a partir de agora? Problemas para pagar Memphis Depay, por exemplo? E o Breno Bidon vai sair afinal de contas? Tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nem deu tempo da gente falar sobre isso, né? Na quinta-feira, o ministro André Mendonça, do STF, ele, em caráter liminar, suspendeu o licenciamento das casas de apostas que estavam autorizadas pela Loterj, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro. A própria CBF havia entendido que essa liberação, essa autorização da Loterj, ela permitia com que essas casas de apostas pudessem operar aqui no Brasil e exibir a sua marca nas camisas dos clubes de futebol. Vale lembrar que essa decisão ela não impacta apenas a patrocinadora Master do Corinthians, a Esportes da Sorte, mas também a Pixbet, que é patrocinadora do Flamengo. E não impacta somente o Corinthians, porque a Esportes da Sorte, por exemplo, patrocina o Grêmio, o Bahia, o Atlético Paranaense, o feminino do Palmeiras, entre outras equipes. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um impacto significativo em várias equipes, mas o que está acontecendo nesse momento? Essa decisão ela tem 5 dias para ser cumprida pelas casas de apostas. Como a decisão foi na quinta-feira, dia 2, até terça-feira, dia 7, essas casas precisam obter alguma liberação do governo federal ou então elas precisam se retirar. O que significa se retirar? É não exibir mais a sua marca nos clubes, em qualquer mecanismo de publicidade aqui no Brasil e não podem mais operar aqui no Brasil. E aí isso tem um impacto grandioso, porque a gente está falando de uma casa de apostas que vive da publicidade para poder operar e também da receita obtida pela operação envolvendo os jogos que cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos, tornando as casas de apostas como grande fomentação, né, do negócio, do esporte no futebol brasileiro. E por isso a regulamentação. Porque essas casas precisam pagar impostos, elas precisam pagar por uma licença 30 milhões de reais para poder operar no âmbito nacional. E a Esportes da Sorte, como outras, elas não estiveram presentes na lista do governo federal, do Ministério da Fazenda, para poderem ter a liberação a partir do dia 1º de janeiro. Mesmo assim, elas conseguiram via Loterj, Loteria Estadual do Rio de Janeiro. Mesmo o Corinthians não sendo um clube do Rio de Janeiro, como eu disse, a CBF entendeu que, ok, com a liberação da Loterj, você pode atuar aqui nas nossas competições, não tem problema nenhum. Só que tem algo que se sobrepõe a tudo isso. A gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que isso não era correto, que precisava estar dentro da lista do Ministério da Fazenda. E se não estiver na lista do Ministério da Fazenda, não vai poder operar. A Esportes da Sorte se defendeu através de notas para vários veículos de imprensa, dizendo que está dentro de todas as regularidades, que apresentou todas as documentações, que está dentro das exigências. Mas se o Ministério da Fazenda não colocou a empresa na lista das, digamos, empresas permitidas, existe uma divergência, né? O Ministério da Fazenda não está entendendo como correto, né, tudo que a empresa está fazendo. De qualquer forma, a Esportes da Sorte ganhou um tempo quando ela conseguiu a liberação da Loterj. Só que agora essa autorização ela foi barrada. Então, cabe à Esportes da Sorte conseguir a liberação junto ao governo federal. Vai conseguir até terça-feira, por exemplo? Não sei. Vai conseguir num tempo hábil para que não impacte significativamente no Corinthians e no futebol brasileiro? Não sei. A gente vai ter que aguardar tudo isso acontecer. Como eu disse, a empresa diz que está defendendo o jogo responsável, que está dentro das exigências legais. Todas essas empresas liberadas pelo governo federal e elas foram dentro de uma lista ali com 14 grupos, porque um grupo detém às vezes 3, 4, 5 casas de apostas, com mais de 40 liberadas, né, para poderem atuar no Brasil, elas tiveram, como eu disse, pagar imposto, pagar uma liberação, entrar dentro de uma nova ideia
de regulamentação, né? Por exemplo, a Copinha não está tendo a exibição das casas de apostas, por quê? Porque são jogadores menores de idade. E até nas divulgações, vocês têm visto aí, né? Só para maiores de 18 anos, né? Com o jogo responsável sendo defendido em cada publicidade. É mais ou menos o beba com moderação, né? Que foi definido ali para você fazer qualquer promoção de bebida alcoólica, sempre tem que ter aquela frasezinha ali e tudo mais, porque faz parte dentro da regulamentação para você poder operar dentro do território brasileiro. Então, só para dar um contexto mais amplo para vocês aqui, de que existem exigências. Se a empresa não está cumprindo, eu não sei. Ela se defende dizendo que está. O fato é que tem um problema aí. Não houve a liberação, pelo menos por enquanto. A Esportes da Sorte vai buscar isso e a gente vai ficar acompanhando. Agora, isso impacta, por exemplo, o Corinthians entra em campo no dia 16 de janeiro pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. E aí, vai ter a sua marca exposta ou não? Essa decisão precisa ser cumprida até terça-feira, mas até o dia 16, né, quando o Corinthians entra em campo, não vai fazer muito sentido se a Esportes da Sorte ela não puder ter a sua marca exibida. Ela não puder operar no Brasil e perder toda a receita que ela tem através dos jogos. Então, qual o risco maior nesse sentido? A empresa se retirar, rescindir o contrato com o Corinthians. Tem uma multa? Tem uma multa, né, no valor de 100 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, ele é de 80 e poucos milhões de reais. Bom, a grosso modo, a gente pode entender que o Corinthians não seria nem lesado de maneira alguma, porque essa multa rescisória pagaria o contrato do Memphis. A questão é, se isso acontecer, se todo o cenário negativo acontecer, esse dinheiro vai entrar imediatamente? Esse dinheiro vai entrar de uma maneira em que o Corinthians possa arcar com o salário do Memphis Depay? A Esportes da Sorte destinou quase 60 milhões de reais para reforços e paga 80% do salário do Memphis, um valor estimado em 3 milhões e meio de reais por mês. Claro que se ela não tiver como exibir a sua marca e não estiver mais no clube, esse dinheiro tem que ser arcado pelo clube. O que vocês precisam entender? O que a gente precisa entender? O jogador, ele não tem contrato com nenhum patrocinador, com nenhuma casa de apostas. Ele tem contrato com o Corinthians. O CNPJ que paga o Memphis Depay é o Corinthians. Ele tem contrato CLT com o Corinthians. Então, a empresa paga esses 80% para o Corinthians repassa ao jogador. É isso que acontece. No momento em que esse dinheiro aqui não vem, o teu custo todo precisa sair do teu clube, né, do teu bolso. O Corinthians tem condições de arcar com 3 milhões e meio de reais por mês? A gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira muito saudável, tem uma dívida muito grande, mais de 2 bi envolvendo o estádio, está tentando resolver de várias maneiras, né, inclusive com um mecanismo jurídico, né, para que não tenha mais contas bloqueadas, para que os credores recebam a longo prazo, para que o Corinthians pare de pagar juros, a vaquinha do estádio ali para poder fazer esse abatimento e tudo mais. A Esportes da Sorte, o Corinthians conseguiu. Valores bem aproximados do que a Vaidbet pagava, que era um contrato absurdo, o maior da América Latina. A Esportes da Sorte paga quase a mesma coisa. E o salário do Memphis. E se não for a Esportes da Sorte, vai ser outra. Porque se não acontecer, aí é incompetência. Porque a marca Corinthians, ela tem capacidade disso. E trazendo um jogador como o Memphis, qual é a marca que não quer expor no peito do Memphis Depay o seu logo? Pera aí, né, gente? Vamos com calma. Porque a gente só tem que esperar o que vai acontecer. E dependendo do que acontecer, aí eu vou cobrar dos dirigentes uma habilidade para resolver. Eles estão lá para isso. Ó, resolveu? Beleza. Não resolveu? Vamos lá. Vamos adequar a folha aqui para poder pagar o salário integralmente do cara até a gente resolver essa situação e vamos resolver a situação. Vamos trazer outro patrocinador ou outro investidor para bancar o cara. Por quê? Porque ele tem mídia para isso, tá? Então, esse é o resumo do que está acontecendo. Até terça-feira a gente vai ter alguma novidade e depois disso saber se a Esportes da Sorte vai poder operar definitivamente aqui no Brasil ou não. E aí o Corinthians vai ter que ir atrás de um outro patrocinador. Atrás da multa rescisória, atrás de todas as implicações presentes nessa destituição, se ela acontecer. Para terminar esse vídeo, falando sobre Breno Bidon, porque está muita gente apavorada aí, né? Será que o Breno Bidon vai sair ou não? O Corinthians tem uma meta orçamentária de 180 milhões de reais em vendas de jogadores. Esse é o valor do Breno Bidon, gente. Para vender o Breno Bidon, é um jogador, tá? Para bater essa meta, é um jogador, é o Breno Bidon. No nosso câmbio, que está desvalorizando o real, isso está cerca de 25, 20, menos um pouco de milhões de reais. 180 de euros, perdão.
180 milhões de reais. O Breno Bidon vale mais do que isso. Ele vale 30, na minha opinião. Você só pode vender o Breno Bidon por 30. Ah, não chegou 30? Não vende. Ah, mas como é que bate esse orçamento? Bom, aí você vai ter que compor com outras vendas. Agora, o Corinthians está encaminhando, inclusive, a extensão do contrato dele com uma renovação e aumento salarial. Ele tem 19 anos, isso já dá uma acalmada na família, no jogador que fica vendo o nome dele sendo vinculado ao Barcelona, mesmo que seja o Barcelona B, mas a gente sabe como isso seduz. E ele não está ganhando um salário de um jogador titular, agora vai estar. Dentro dessa renovação, que vai se estender por mais um ano, né? Ele tem um contrato de 4 anos, ele vai estender para um contrato máximo de 5 anos, para poder aumentar o salário e aumentar a multa rescisória, que já não é baixa, é 100 milhões de euros para o mercado externo e 120 milhões de euros para o mercado nacional. Você, correspondente ao salário, consegue aumentar ainda mais essa multa, ter poder de barganha para negociar e acalma um pouquinho o jogador. Dá um salário para ele de titular, mesmo aos 19 anos, porque ele é uma joia, e aí você faz a sua escolha depois. Bom, com 30 milhões de euros, ok. 40, 50 milhões, o Estevão foi vendido por 60. Não estou comparando jogadores, estou falando valores. Chega um clube para pagar esse valor, ok. Você paga as contas desse ano e do ano seguinte, em termos de orçamento para venda de atleta. Agora, não chegou? Peraí. Segura aí mais 1 ano, 2 anos, você ainda vai estar jovem, daqui a pouco conquista um título, vai se valorizar ainda mais, traz benefício esportivo para o clube. É isso que o clube está tentando fazer, acalmar o jogador, a sua família e dar uma valorização porque ele merece. Ele merece. E isso também vai fazer com que o mercado externo olhe diferente. Caramba, esse jogador aumentou o contrato, aumentou a multa, porque aí tem. E tem, né, gente? A gente está vendo que ele está correspondendo. Ele começou como um menino da base, que subiu, estava na copinha no ano passado, e de repente termina a temporada como titular absoluto. É uma valorização que precisa acontecer em forma de contrato e em forma de aumento. Comentem aqui o que vocês estão achando disso tudo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Antes de falarmos do mercado da bola, o Corinthians que se apresenta ou se reapresenta amanhã nos trabalhos no CT do Parque Ecológico, depois do período de férias, e agora o Corinthians se apresenta visando o Campeonato Paulista. O jogo do dia 16 de janeiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista será o primeiro jogo do Corinthians na temporada. O primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. E os jogadores vão se reapresentar. E a expectativa pela reapresentação também do Rodrigo Garro, que se envolveu num acidente fatal no final de semana lá na Argentina, num acidente com uma vítima fatal, infelizmente, lá na Argentina. O promotor do Garro, a investigação sobre o acidente com a vítima fatal envolvendo o meia Rodrigo Garro do Corinthians pode levar até 3 meses. A previsão é do promotor Francisco Cuenca, que representa o Ministério Público de La Pampa e é responsável pelo caso. Ele detalhou os próximos passos do inquérito e o que já se sabe sobre o caso. Ele disse o seguinte: nesse momento estamos em recesso, então se espera que a partir de fevereiro essas perícias serão realizadas com mais profundidade. Normalmente não temos processos muito longos. Creio que em 2 ou 3 meses a situação estará resolvida. Neste período, o Garro está liberado para deixar a Argentina e jogar pelo Corinthians. O Garro que já está vindo para o Brasil e vai se apresentar no Corinthians amanhã, se representando com toda a delegação. Disse ainda o promotor o seguinte: o Ministério Público entende que não há riscos processuais, por isso não se pôs nenhuma medida coercitiva, como prisão preventiva ou proibição de sair do país, porque ele sempre respondeu a todos os chamados da justiça, disse o Francisco Cuenca, que é o promotor do caso. O promotor confirmou que o Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que morreu com a colisão, conduzia a moto sem o capacete. Ele estava sem o capacete. Porém, somente com a perícia será possível afirmar com a certeza se as luzes do veículo estavam apagadas, como diz a defesa do Rodrigo Garro. Diz que tem que analisar bem as câmeras do local, né, para saber exatamente o que aconteceu, e tudo vai depender da investigação, que fará uma perícia completa do local do acidente ao analisar a velocidade dos veículos e o impacto. Então, tudo será investigado, o julgamento será marcado.
e lembrando que não houve agravante por ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Garro, porque a quantidade apontada a partir do teste do bafômetro realizado foi de 0,54 gramas no sangue, abaixo do mínimo de um grama. Portanto, o Garro, essa questão não serviu de agravante para o caso. Portanto, o Garro, enquanto o julgamento não for marcado, ele está liberado para jogar pelo Corinthians. Resta saber como emocionalmente ele vai estar para jogar pelo Corinthians, para vestir a camisa do Timão, né? Esta é o detalhe. E um outro detalhe, que o Davi Divan, que é advogado do Rodrigo Garro, disse que um documento assinado pelo Corinthians contribuiu para que o jogador não fosse impedido de deixar a Argentina após ter se envolvido no acidente de trânsito com a vítima fatal lá em La Pampa. O advogado afirmou que 2 fatores ajudaram o Garro a retornar ao Brasil: as passagens compradas e uma nota do Corinthians, que diz que vai liberar o Garro, dizendo se precisar para depor novamente no Tribunal Geral de Pico, o Garro será. O Corinthians diz que vai facilitar a liberação do Garro para que ele deponha novamente se houver a necessidade. Então, com relação a isso, houve a liberação do Garro para se apresentar à equipe do Corinthians. Muito bem, e agora a informação a respeito do mercado da bola do Corinthians. Informação que vem do futebol da Europa, informação que vem de Portugal, informação que vem do jornal Record de Portugal. Saiu hoje no site do Record de Portugal. O Corinthians, a manchete é a seguinte: Corinthians chama por Arthur Cabral. Emblema brasileiro quer o empréstimo do avançado, mas Águias preferem a venda. Ou seja, o jornal mostra o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Segundo informações do jornal, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, dizendo que o time brasileiro quer o empréstimo do centroavante, mas que o Benfica prefere a venda do Arthur Cabral. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no jogador na última janela do meio do ano, se eu não me engano. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, o jogador que já marcou mais de 100 gols na Europa, vestindo a camisa do Benfica, do Basel, da Suíça e também do time da Fiorentina da Itália. Os times pelos quais passou o Arthur Cabral. Aqui no Brasil ele foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem também pela equipe do Palmeiras. O jogador, o Arthur Cabral, tem 26 anos de idade e tem contrato com o Benfica até dia 30 de junho de 2028. O valor de mercado atual, segundo o Transfer Market, que é um site de especialista em transferências de mercado, é de 12 milhões de euros no valor do Arthur Cabral. 12 milhões de euros. O Corinthians não estaria disposto a pagar tudo isso, né? O Corinthians tem interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas, como diz a reportagem, o Benfica tem o interesse em vender o jogador em definitivo.